Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira, que encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. Hoje nós faremos essa leitura. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 3, que será aplicada no próximo domingo, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. Pois bem, irmãos, o tema hoje da leitura é Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Vamos nós, são 2 versículos e tem umas informações aqui interessantes. Versículo 7 e o versículo de número 8, que nos diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Pois bem, irmãos, como nós falamos ontem, parecia que os seres celestiais, no caso aqui, anjos, nós definimos isso ontem, que não eram humanos, os chamados filhos de Deus, esses seres espirituais tinham que prestar um certo relatório a Deus do seu serviço, da sua atividade. E eles tinham que comparecer diante da presença de Deus. E Satanás também participava dessa reunião. Satanás também frequentava essa reunião. E o que o Senhor, no versículo 7, a informação que é nos trazida aqui pelo livro de Jó, é que ele não tinha uma atividade fixa, ele não tinha uma atividade própria. Ele era um tipo de um vagabundo espiritual, né? Assim sobre a terra. Pelo menos essa é a expressão usada da enciclopédia bíblica Chaplin. Ele usa essa expressão, vagabundo espiritual. Porque ele não tinha um lugar fixo, ele não tinha uma atividade fixa. Então ele ficava rodeando, ele ficava vagabundando, ele ficava sem ocupação. Essa é a melhor definição. Não havia nenhuma ocupação para ele. E ele tinha tanto que o relatório dele é um relatório totalmente ineficaz, né? Um relatório sem importância nenhuma. Ele não tinha nada que apresentar a Deus. Ele só diz, tô rodando por aí. E aí o Senhor, no versículo 8, faz a provocação. E ele pergunta para Satanás de novo: Observaste tu o meu servo Jó? Aí dá o testemunho, né? Dá o testemunho, um homem reto, um homem fiel, um homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E aqui, irmãos, tem uma outra observação sobre a pessoa de Satanás que nós precisamos fazer ao ler a Bíblia. Uma coisa que eu sempre comento com os irmãos é que a Bíblia ela é um conjunto de livros. A própria palavra Bíblia significa pequena biblioteca. Ela é um conjunto de livros. Ela tem 66 livros, a nossa. A católica eu acho que tem 7 livros a mais. Mas independente disso, são livros. Existem diversos livros na Bíblia que foram escritos em épocas completamente diferentes. O livro de Jó, por exemplo, está a mais de 3.000 anos de nós, né? Quase 4.000 anos de distância de nós. Então é muito longe, está falando de um tempo muito longo. E, mais ainda, uma outra coisa que tem que ser lembrada e observada, o período bíblico, as atividades que estavam acontecendo eram completamente diferentes. Por exemplo, aqui ainda não havia lei. Ainda não havia os escritos de Moisés. Aqui ainda não havia o povo de Israel. Ainda não existia o povo de Israel. Consequentemente, também não existia a igreja de Cristo. A pessoa de Cristo ainda não tinha se manifestado ao mundo. E a igreja de Cristo também não tinha sido posta ainda ao mundo. Ou seja, está falando de um período completamente diferente do período que a Bíblia normalmente narra. Do momento em que a Bíblia normalmente narra. Né? São atividades, são momentos, é um contexto completamente diferente. Esse Satanás aqui,
não é igual ao Satanás que os hebreus vão descrever, os israelitas vão descrever, menos ainda igual ao Satanás que a igreja vai descrever. São completamente diferentes. É uma mesma pessoa, mas ele é completamente diferente. Esse aqui, por exemplo, ele ainda não tinha o poder sobre a terra. Ele ainda não governava a humanidade como faz hoje. A palavra vai nos dizer que o comportamento dele é diferente. Enquanto lá em Jó 7, ele é apenas um observador, hoje, com a igreja, Pedro já vai dizer para nós, no capítulo de número 5 da sua epístola, no versículo 8, Pedro vai dizer o seguinte, sede sóbrios e vigiai, e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, é diferente. Lá ele era só um observador, era só um vagabundo. Hoje não, hoje ele tem uma atividade. A atividade dele é destruir tudo aquilo que ele julgar ser bom. Mas para isso, ele precisa de autorização de Deus. Ele também, a gente vai ver lá no versículo 12, que para qualquer coisa que ele queira fazer, ele precisa que Deus autorize. Então, irmãos, aqui já fica uma coisa que os crentes têm que parar com esse negócio de ter medo de macumba, medo disso, medo daquilo outro. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele pode ser mega poderoso, como ele aqui é. Hoje é um ser extremamente sábio. Sábio aqui no sentido de entendimento. A gente sabe que a verdadeira sabedoria, ela começa pelo temor ao Senhor. Né? Nesse caso aqui, a sua velhice, o seu tempo de vivência, lhe deu experiência, ele deu sagacidade. Hoje ele é isso. Hoje ele é um ser... a atividade, só para a gente ter uma compreensão melhor, ele teria um comportamento completamente diferente com Jó. Ele não teria ido para destruir Jó como ele foi aqui. Aquela pressa para provar para Deus que Deus estava errado, que Deus estava enganado acerca de Jó, que Jó era um cara egoísta, que só estava acompanhando o Senhor, só se mostrava fiel ao Senhor porque ele tinha interesses nas coisas que Deus tinha para fazer com ele e estava fazendo com ele a favor dele. Então, ele vai com aquela sede para provar que Deus está enganado, que Yahvé está enganado. E ele quebra a cara, como a gente sabe no livro. Não precisa dar spoiler, né? Mas é o próprio livro, todo mundo conhece. Ele quebra a cara. O Satanás de hoje não faria isso. O Satanás de hoje, ele é aquele que fica rodeando em volta. É aquele que sabe chegar. O Satanás de hoje é sábio e inteligente. O Satanás de hoje, ele vai se disfarçar. Ele é sorrateiro. Né? Ele é igual uma serpente que fica ali armando o seu bote. E quando dá o bote, a pessoa não tem nem para onde escapar mais. Então, primeiro, ele te convence e te seduz para o pecado. Esses são os personagens completamente diferentes um do outro. Então, irmãos, que a gente possa aprender com a Bíblia e principalmente respeitar o texto. Respeite o texto e a gente vai conseguir compreender e aprender o máximo que dá da palavra de Deus. Hoje ele é muito poderoso, sim, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Né? Que a gente fique com esta palavra. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E nem o diabo, nem os anjos dele, nem ninguém tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fiquem em paz.